Uma mãe falou assim, estou em dúvida com relação ao meu filho, porém ele adora brincar com criança mais velha. Gente, isso não é diagnóstico de TDAH. Se o seu filho gosta de brincar com criança mais velha ou mais nova, isso não quer dizer que ele tem TDAH. Eu falei já, para ter TDAH tem que ser um conjunto de sintomas acentuados, persistentes, por um longo período de tempo, que leva você a acreditar que pode ser TDAH, mas isso só vai ser confirmado quando você procurar uma neuropsicóloga, um psiquiatra, alguém que está hábil a fazer essa avaliação. E em mais de um ambiente. Ou seja, isso tem que ocorrer em casa, na rua, na escola. Deixa eu falar mais aqui. Tem gente que tem uma criança de 3 anos e fala, nossa, meu filho tem TDAH. Impossível você saber isso. O TDAH só pode ser diagnosticado por volta dos 6 anos, que é quando a criança vai ser alfabetizada, e aí você vê a dificuldade que ela tem em foco, em fazer as letras, em colocar as coisas em ordem. E aí realmente o diagnóstico pode ser fechado. Não tem como você falar, 3 anos seu filho tem TDAH. Você pode suspeitar, mas uma afirmação você não pode fazer. Um profissional que te der esse diagnóstico com 3 anos, ele não está sendo assertivo. Isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque eu moro nos Estados Unidos e o meu filho só, apesar de eu ter desconfiado, Yuri, há muito tempo, ele só foi diagnosticado aos 6 anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então é muito importante vocês entenderem isso para não rotular o teu filho. Né? Isso. Eu fui diagnosticado aos 7 anos de idade. E é mais ou menos nessa época, é a fase boa para você identificar, por quê? Você já está na fase da alfabetização, você já consegue discernir, por exemplo, principalmente as comorbidades que podem acontecer, que são muito importantes também serem diagnosticadas. Eu vou explicar por quê. Primeira coisa, se você tem alguma suspeita, leve primeiro num neurologista. Ou neurologista, ou psiquiatra, ou neuropediatra. Ah, Yuri, qual desses 3 eu levo? Neurologista, psiquiatra ou neuropediatra? O que tiver melhor referência na sua região. Sério, gente, desses 3, existem excelentes neurologistas e neurologistas não tão bons, neuropediatra e psiquiatra, idem. Ou seja, pesquisem, vejam nos grupos de TDAH da sua região. Ah, eu moro no interior de São Paulo, sei lá. Entra lá na tua cidade, né, sei lá, São José dos Campos. E tem grupos de TDAH na sua cidade, você pergunta, gente, médico bom, você já viu. Ah, Yuri, mas eu não conheço ninguém. Ok, geralmente a sua escola, se for uma escola acolhedora, ela vai ter uma lista ali de, por exemplo, casos de crianças que passaram no passado pela mesma situação que seu filho está passando, levou no profissional tal, na psicóloga tal e teve bons resultados. Então isso é importante, buscar referência. E aí, para que você termine e faça um diagnóstico bem feito, que é um diagnóstico onde você vai mapear não apenas o TDAH, mas possíveis comorbidades, que, como já dizia Barkley, 2/3 das pessoas com TDAH não carregam apenas o TDAH, mas também alguma comorbidade. Qual era a minha comorbidade? Disgrafia. E eu sofri muito por isso, porque eu fazia caligrafia todo dia ali, minha letra é horrível até hoje. Então era terrível, era TDAH com disgrafia. Então, pelo menos uma vez você tem que passar pelos seguintes profissionais: o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o terapeuta ocupacional, para você identificar as comorbidades. E se tiver alguma comorbidade, como, por exemplo, muito comum, a dislexia, a descalculia, que é um tipo de dislexia, a disgrafia, que eu falei também, a disgrafia às vezes pode ser identificada pelo terapeuta ocupacional. No meu caso, foi adulto. Eu tive o diagnóstico quando pequeno, mas adulta que eu descobri por quê, quando eu conheci, quando eu fiz uma consulta com uma amiga minha, terapeuta ocupacional, que ela se formou mais ou menos na mesma época na UNB, e ela percebeu que a formação do meu osso aqui, eu não sei, esqueci o nome desse ossinho aqui, tipo uma asa que a gente tem, ela é pequena, esse osso, e ela causa uma instabilidade no meu braço direito que vai na ponta do lápis. Então, aquela criança que tem muita dificuldade em escrever, nem sempre é desleixo, qualquer coisa desse tipo. Não, pode ter uma comorbidade por trás. Uma letra muito garranchuda, muito difícil, ou só letra de forma, pega errado no lápis. Não é porque ela é teimosa e não quer pegar do jeito certo, é porque ela não tem uma estrutura e você precisa, por exemplo, do terapeuta ocupacional. Então, é muito importante que você não precisa em todos esses profissionais sempre pagar uma fortuna, não é isso. O tratamento mínimo é o psicólogo, semanalmente, não é de 15 em 15 dias e não é 30 minutos, é 1 hora, uma vez por semana, mínimo. E o médico você pode ver, geralmente o médico mensal, bimestral, trimestral, e aí se o tratamento estiver estabilizado, médico semestral tá bom, tá? Mas é importante você passar por isso aí. Tratar as comorbidades, ou seja, se tiver uma dislexia, foi diagnosticado um DPAC, distúrbio do processamento auditivo central, o que seria isso? Quando você fala para essa criança, ela ouve, ela tem um aparelho auditivo perfeito, mas ela fica, quê? Hã? Das 10 palavras que você fala, ela entende 7. Então fica um pouco confuso. Inclusive o DPAC, ele é muito confundido com o TDAH, do tipo assim, a criança tem DPAC, é diagnosticada TDAH, ou ela tem TDAH e é diagnosticada com DPAC. E o tratamento das duas não é a mesma coisa. Então, às vezes, é um tratamento incompleto. Então, veja bem,
Quando você vai no profissional correto e quando você busca todos os profissionais envolvidos na etapa do diagnóstico, quem são? Repetindo, o médico, psicóloga, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. Você vai ter uma alta probabilidade de fazer um diagnóstico assertivo. Como a Thelma falou aqui, tem médico que você leva a sua criança de 3 anos de idade, ele pode falar, tem TDAH. Ele pode até acertar. Tipo assim, ele pode estar até correto, porque geralmente, aliás, predominantemente um transtorno genético. Você nasce com TDAH. Mas é mais ou menos uma loteria. Para que você tenha um diagnóstico acertado, assertivo, é o quê? Você vai no médico por volta dos 6 anos de idade, passa por toda essa equipe para você poder fechar o diagnóstico, ok?